Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que todos os nossos mentores espirituais estejam envolvidos nas nossas vidas, né? Em cada minuto da nossa vida, da nossa caminhada, que eles estejam envolvidos, né, nessa busca que nós temos espiritual. Eu, vocês, todos nós que estamos aqui e que obedecemos à espiritualidade e que seguimos nesse caminho de expansão da consciência. As pessoas têm me perguntado, eu tenho recebido, né, na verdade, muitos e-mails, as pessoas perguntando como é que eu faço para abrir meu terceiro olho, pineal. Sempre tem pessoas assim. Mas eu já falei para vocês, né, pessoal? Isso não é assim, não é? Isso é se a espiritualidade envolvida, né, na nossa vida, se eles permitirem, né? As pessoas muito jovens querem fazer isso, não é bom. Nós temos que aguardar a nossa espiritualidade permitir, a não ser que você já traga aquilo de berço, como eu já falei em outros vídeos, né? E também, eu quero dizer a vocês que tudo que é falado nos nossos vídeos são falados com a instrução da espiritualidade. Portanto, eu não apago coisa alguma, eu não tiro coisa alguma, porque eu estou aqui obediente ao nosso caminho da luz. Então, para mim, quem quiser falar, que fale. Quem tiver sua opinião pode se expressar com a sua opinião, só que eu não mudo a minha opinião. Depois que eu coloco no vídeo, eu não mudo de forma alguma, pessoal, porque se a espiritualidade me comanda há anos a espiritualidade já me comanda desde outras vidas, como é que eu vou mudar porque alguém quer, porque alguém pediu? Não mudo. Depois que eu coloco aqui, eu não mudo. Porque o que mais me deixa triste, na verdade, são pessoas que não estão compreendendo, né, ainda o que nós falamos aqui. Porque nós falamos certas coisas que, na verdade, é para abrir os olhos das pessoas. Não é para ir contra A, B ou C. Não, não é para ir contra nenhum partido político, nem qualquer pessoa que esteja envolvida em qualquer partido político, ou qualquer segmento bancário, financeiro, de futebol, de nada, né, pessoal? Eu não sou contra ninguém. Cada um fala, né, o que pensa, né? Cada um aprova o que bem entender. Na verdade, o que eu falo é para abrir os olhos, né? É um conselho, é um aconselhamento que a gente dá para que as pessoas abram seus olhos. E porque às vezes nós estamos com um véu na frente dos nossos olhos não físicos, né, mas olhos espirituais, e que faz com que a gente pense daquela forma. Mas quando a nossa visão espiritual ela se abre, nós vamos vendo aos poucos que acontece o quê? Nós mudamos completamente de opinião. Tudo que a gente pensava de uma forma se clareia na nossa mente, né? Dá aquele clarão na nossa consciência. E é dali que a gente vê que a gente tem que pensar de outra forma, porque senão a gente fica envolvido, porque senão a gente fica de pés e mãos amarrados. Nós ficamos literalmente agarrados no laço do passarinheiro, né? Como se diz, né? Quando eu falo das igrejas evangélicas que não ensinam o correto, que prendem as pessoas, né? Naquelas liturgias completamente atrasadas, completamente errôneas, né? Prendendo as consciências das pessoas sem que as pessoas estejam nem presentes naqueles locais, naqueles templos. Mas os ensinamentos é que prendem, né? Prendem as consciências ficam completamente amarradas, ficam assim, né, pessoal? As consciências, porque elas não vê, as pessoas não vê que nada mais na frente entram até num estado de fanatismo, né? De fanatismo, vocês vê aí, né? Há poucas semanas nós vimos uma família inteira que literalmente se explodiu em bombas, né? Lá no Oriente Médio. Cada um entrou numa igreja católica, protestante e saiu se explodindo em nome, né, de Deus. Vocês vejam a ignorância até onde vai, né? Uma família, uma menina, dois meninos, o pai e a mãe, cada um entrou, né, de motinhos, né, e com carros em templos e literalmente se explodiram ali. Vocês vejam que ignorância, né, pessoal? Isso em nome de Deus. Vocês vejam aonde vai essas ignorâncias todas. Isso não é, né, aceitável.
por uma Terra que está se passando para um planeta que está nessa transição planetária, que quer ir para mundo regenerador, né? Se explodir, né? As pessoas se explodem desta forma porque tem o mental preso. Na verdade é isso, né? O corpo mental está completamente à mercê desses seres que fazem isso. E essa é a grande verdade, né? A minha opinião é a grande verdade. Vocês podem reparar, parar e analisar que vocês vão ver isso, né? Mas o assunto, pessoal, deste vídeo são as coceiras, né? Completamente diferente aí que nós estamos falando até agora. Mas são as coceiras provenientes, né, de espíritos ovoides. Mas quem são esses espíritos ovoides? Na verdade, eles perderam, né, vamos dizer assim, a sua visualização humana de espírito humano, que espíritos que por motivos que fizeram muito mal no passado e perderam, né, a sua forma humana e se transformaram em espíritos ovoides. Na verdade, perderam toda a visualização, toda a materialização de um perispírito normal. E eles ficam à mercê desses seres das trevas. Nesse caso, eles ficam sendo usados como parasitas, né? Eles ficam sendo usados para a manipulação desses seres ruins aí das trevas que ficam fazendo isso, né, com as pessoas, com maldade com as pessoas. Porque nem todas as obsessões, eles usam aparelhos parasitas para obsidiar, pessoal. Nem todas usam, né? Mas há algumas, né, mais complexas e em menor quantidade, produzida por espíritos muito inteligentes, como eu já falei, né? Que pertencem a organizações muito bem estruturadas e que contam com cientistas, né, como eu já falei, capazes e que criam aparelhos espirituais de vários tipos e que servem a vários propósitos, né? Então, esses seres cientistas muito inteligentes, porque a inteligência não tem nada a ver com progresso espiritual, né, com progresso moral, na verdade, eles fazem essa atuação nas pessoas, né, com esses espíritos ovoides. E esses espíritos ovoides, eles vão criar o quê? Coceiras nas pessoas, coceiras, simplesmente isso, coceiras. Porque teve um caso aí, né, de vários casos lá, né, de desdobramento, na verdade, que quando se chega a um ponto desse na apometria que vai se descobrir, né, a pessoa sentia muita coceira. E ele se viu, ao mesmo tempo, no desdobramento, sendo caindo, né, dois seres, dois objetos da parte genital dele que caíram no chão. Ele se assustou. Como ele não sabia o que era ovoide, né, ele materializou como sendo duas baratas, porque era os animais que ele mais detestava, as baratas. Então ele materializou como baratas, mas na verdade eram ovoides, porque ele não tinha assim a ideia de como seria um ovoide. Então ele não sabia como era. Então ele colocou na mente dele que eram duas baratas, porque as baratas eram os animais que ele mais detestava. E eles estavam ali onde? Agarrados, né? Nas partes genitais dele, dando impotência sexual, dando problemas na próstata, né? Dando problemas nos rins, em toda a parte da bexiga. Esses dois seres, né? Usados pelas magias, né? Usados esses seres ovoides, usados pelas magias. Vocês estão compreendendo? Então, como ele não tinha ideia do que era um ovoide, nem sabia que isso existia, ele viu aquilo como sendo duas baratas. Vocês estão compreendendo? Mas o desdobramento, tanto a pessoa que faz, né, como o paciente, o cliente, né, ele pode ser que ele veja na hora do desdobramento, na hora que vai se arrancar um ser desse, vai se fazer esse trabalho, ele pode ser que veja, como esse aí viu, correto? Então, vocês vejam que dava coceira nele, né? Não só na parte genital, mas também dá nas axilas, né? Dá no pescoço, até no rosto, né? Eles podem estar agarrados, porque, como eu já falei em outro vídeo, o nosso corpo astral e os nossos três corpos sutis que estão conosco aqui na Terra, eles são maleáveis, eles são flexíveis, né? Eles podem se bipartir, né? Eles podem ir e vir, eles se contraem e se expandem. Então, devido a isso, eles podem ficar pequenos, né? Esse perispírito desses seres ovoides ficam materializados pequenos. Então, dá coceira no rosto, vai em médico, não sabe qual é aquela base daquela coceira, o fundamento daquilo, faz exame, né? De assim, alergias e não se consegue chegar a um comum acordo.
Então, por isso, pessoal, sempre temos que ver a parte espiritual da coisa, né? Quando se tira de lado, né, todas as opções da medicina convencional, que não acha, não encontra onde está o problema, nós temos claramente que recorrer, né, à medicina do espaço, não é? Temos que recorrer à geobiologia também, que pode ser coisas que estejam na casa da pessoa, né? Podem ser seres que estão ali e pela vulnerabilidade da pessoa, vulnerabilidade espiritual, fraqueza moral, fraqueza física e espiritual, aqueles seres se agarram na pessoa, mesmo não vindo de obras feitas. Vocês estão compreendendo? Pode ser que não venham de obras feitas, né? Pode ser que não, pode ser que esteja na casa. Então, quando se isola, né? Vamos assim, se não se tem mais propósito de encontrar o problema na área médica, nós temos que recorrer à área espiritual, geobiológica, psíquica. Compreendem, pessoal? Fiquem com Deus. E mais um detalhe: qualquer pergunta vocês coloquem na descrição deste vídeo, tá? Relatos e informações sobre a questão das análises